Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Tasto, sou médico, estamos aqui no canal Faça Saúde, não Faça Doença. E hoje nós vamos falar de um assunto que muitas pessoas vão fazer um exercício, é muito comum isso, essa queixa em consultório, e essas pessoas passam mal durante o exercício. Aí você fala, poxa, o que será que está acontecendo que você passou mal no exercício? Será que todo mundo acha, porque ele está destreinado, não está muito adaptado? Sim, tem esses fatores, mas existe vários outros fatores relacionados a esse, entre aspas, aí passar mal. O que que aconteceu que a pessoa passa mal? Às vezes começa a ficar com tremedeira, sudorese fria, palidez de extremidade, o lábio fica mais pálido, mais claro, a pupila dilata, dá um aumento da frequência respiratória. Então, são sintomas muito comuns em pacientes que vão começar a fazer um exercício, ou tem mesmo que já fazem um exercício. Mas dentro desse fator, sendo multifatorial, desse contexto, nós vamos hoje falar sobre a hipoglicemia. Por que sobre a hipoglicemia? Porque é uma queixa muito comum. Inclusive, está muito associado ao que você come antes do exercício. Então, muitas pessoas me perguntam assim, poxa, tá, se eu vou correr, o que eu posso comer? Eu vou para academia. Aí eu vejo pessoas na academia levando aquela garrafinha com maltodestrina, aquele pozinho que você põe, assim, tem sabor limão, tangerina, uva, tem um monte de sabores aí. E eu olho aquilo e falo, vixe, isso aqui, para esse exercício, não tem nada a ver. De repente, se a pessoa estivesse fazendo uma bike de 2 horas, aí já mudou o contexto. Mas para esse exercício não é legal. Então, nós vamos discutir hoje o time do carboidrato. Que hora que é melhor eu dar carboidrato ou não? Como eu sei que esse paciente está fazendo uma hipoglicemia reacional durante o exercício ou pós o uso de um carboidrato, né? E também como consumir o carboidrato durante o exercício, né? E que tipos de exercício e que tipo de provas é interessante esse consumo, né? Então, como sempre, tudo baseado em artigos, publicações científicas, as referências estão todas nas aulas. Eu acho que ciência se faz assim, não é? E aí nós vamos falar sobre esse assunto aqui que a pessoa passa mal, chega a desmaiar, né? E aí todas as referências bibliográficas está tudo nos próprios slides aí, quem quiser busca o trabalho, puxa e aprenda, tá? Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar hoje, índice glicêmico. Tudo que se fala, o índice glicêmico do alimento tal, índice glicêmico do alimento tal. O que é o índice glicêmico? É quando eu ingiro uma comida, um alimento, e depois de 60 minutos eu doso a glicemia do meu sangue e vejo para quanto foi. Quanto maior a glicemia lá no sangue, maior o índice glicêmico deste alimento. Então, vamos pegar, por exemplo, aqui, ó. Vamos pegar o pão. Tem alto índice glicêmico. Vamos pegar, por exemplo, a lentilha, tem baixo índice glicêmico. Então, quando essa glicemia ela vai subir 0 a 55, é baixo. De 56 a 69 é médio. E de 70 a 100, ou seja, acima de 69, né, de 70, é alto índice glicêmico. Normalmente, esses alimentos a gente evita durante uma prova, um exercício aí, tá? Então, você pega uma banana, é médio. Você pega aqui, por exemplo, a uva. Então, assim, nós vamos discutir isso aqui. Agora, será que isso é importante no dia a dia? Porque para a prova tem sua importância, sim. A pessoa ela vai lá, ela come mel demais, o glucose, os nossos melos aqui, eles não são puros, eles têm muita frutose e glicose, né? E aí a pessoa vai correr, e de repente ela passa mal. Agora, quando eu vou comer, esse índice não dá para você medir esse índice individualmente, assim, coletivamente com relação ao alimento. Você tem que ver o todo. Então, por exemplo, a gente vê aqui, ó, alguns carboidratos complexos, como o amido, ele é complexo, mas ele tem o quê? Alto índice glicêmico. Porque se dividiu assim, você coloca assim, quando o carboidrato é complexo, é baixo índice glicêmico. Quando ele é simples, são os açúcares mais simples, ele é alto índice glicêmico. Mas não é bem assim. Por exemplo, a frutose é um carboidrato simples, mas ela é de baixo índice glicêmico. Ela entra pela célula, pela GLUT2 ali, né? Enquanto que a glicose entra pela GLUT4. Então, é diferente. Então, esse é um contexto que nós temos que ver primeiro. Nem todo alimento, se é complexo ou simples,
vai variar esse índice glicêmico. Assim. Um outro ponto, eu tenho que ver o índice glicêmico do meu prato. Então, se eu pego, por exemplo, um arroz, qual é o índice glicêmico? Ah, o arroz está dando 80. E o feijão está dando 40. Eu junto os dois, deu uma média de 60. Então, esse índice glicêmico do alimento, do prato, é interessante, porque se você colocar salada, legumes, durante a sua alimentação, o índice glicêmico do prato diminui. E é melhor, porque vai dificultar o esvaziamento, vai liberar menos insulina, e aí você vai ficar com menos fome às 2, 3 horas da tarde. Tá? Então, esse é um outro ponto que nós temos que ver. E o outro ponto está aqui, ó. Olha que interessante com relação ao índice glicêmico. É a individualidade. Eu pego dois indivíduos, um foi lá para cima, a glicemia, o outro ficou mais para baixo. Tá? Se o indivíduo tem resistência periférica à insulina, por exemplo, o obeso, é um tipo de índice glicêmico. Se o indivíduo corre, é um atleta, é outro tipo de índice glicêmico do alimento. Então, o mesmo alimento vai subir essa glicemia diferente. Outra coisa, que eu já falei aqui no canal, tem uma aula lá de cronobiologia. Se eu comer o pão a meio-dia, é um índice glicêmico. E se eu comer o pão às 10 horas da noite, é outro índice glicêmico. Então, olha só. Então, quando a gente fala assim, por que não é tão útil? Não, ele é útil, mas ele não é essa utilidade total, porque eu tenho que ver o do prato, eu tenho que ver a fonte que é complexo ou simples, e nem sempre o complexo é de baixa liberação de insulina e glicose. Eu tenho que ver a individualidade, que está obeso. Eu tenho que ver a parte intestinal. Normalmente, os obesos fazem maior pico de glicemia. Então, o alimento tem maior índice glicêmico. Por quê? Porque ele tem uma síndrome chamada leaky gut, onde o intestino, as vilosidades intestinais não estão grudadinhas, estão separadas as células, e aí passa mais glicose. Então, o índice glicêmico desse alimento no obeso é maior, libera mais insulina, ele tem resistência periférica à insulina. E aí vem todo o processo de formação de gordura que nós vamos ver hoje. Aí, tá? Então, com relação aos carboidratos lentos ou rápidos, ó, quando eu como um carboidrato de rápida absorção, onde eu tenho um pico de glicose, aqui eu tenho um pico de glicemia. Então, se o indivíduo vai sentar no seu escritório e come um carboidrato de alto índice glicêmico, ou seja, absorção rápida, ele tem um pico de insulina, e isso que vai engordar em 1 hora, esse pico de insulina. Por quê? Porque vai ter muita glicemia, ele está parado, muita glicose, ele está parado, essa glicose vai para o fígado, em forma de glicerol, junta com ácido graxo, que vai dar triacilglicerol, que vai depositar lá no adipócito. Tá? Então, vai engordar. Agora, se ele está correndo, já não dá esse pico de glicemia tão grande. Por quê? Porque o exercício ativa GLUT4, então a glicose entra dentro da célula sem necessidade de insulina. Pô, olha que legal. Então, quer dizer, Tassi, que o diabético e os insulinos começar a fazer exercício, vai precisar de menos insulina? Pô, legal, sim, vai precisar. Eu tenho pacientes que usavam 3 canetas de insulina por mês, começou a fazer bike e academia, lógico, sempre academia para fortalecer. Hoje ele usa 70% de uma caneta. Bom, bom demais. Então, esses pontos a gente tem que ficar sempre atento com relação à individualidade de cada um. Então, os carboidratos lentos normalmente são os preferidos porque ele não causa pico de glicose, ele não dá pico de insulina, ele fornece energia mais lentamente ao longo do dia, inclusive para uma prova, inclusive para o seu dia a dia, né? E ideal como esportes acima de 90 minutos, 1 hora e meia, 2 horas, por exemplo, as bikes, o Ironman, o próprio futebol, né? Ele, como é a liberação mais lenta, ele evita a queda de glicemia, ou seja, ele evita uma hipoglicemia. Então, se eu comer um carboidrato de alto índice glicêmico antes do exercício, o que acontece? Eu tenho um pico aqui, ó. Vamos voltar aqui. Eu tenho um pico de insulina, aqui vou começar a fazer exercício. Nesse pico de insulina aqui, quando eu começo a fazer o exercício, eu já estou com a minha glicemia mais baixa. Como que eu sei isso do indivíduo? Eu peço um exame chamado curva glicoinsulinêmica. O indivíduo vai, aquela que ninguém gosta de fazer exame. O paciente reclama, eu já fiz várias vezes, não tive problema nenhum. Mas muita gente passa mal e muita gente reclama desse exame. Você toma 75 gramas de glucose e você faz o quê? Tomou e vai medir a glicemia. No 0, 30, 60, 90, 120, às vezes está 180. E a gente vê o quê? Que o indivíduo ele tem, aumenta a glicemia, aumenta a insulina. E, de repente, depois de 2, 3 horas, a glicemia está 50. Ou seja, ele está fazendo uma hipoglicemia ao carboidrato que foi induzido ali. E aí, o que você tem que fazer? Você não pode dar um carboidrato de rápida absorção para ele antes da prova, antes do treino, porque senão
vai subir muito esse pico, depois vai cair muito, e ele está fazendo exercício, está consumindo também glicogênio, e a glicose, para manter a atividade cerebral, também cai, ele passa mal, tem a hipoglicemia, tá? Então, seria isso aqui, ó, né? Frutose, como eu falei, ele é um carboidrato simples, porém ele é de baixa índice glicêmico. Né? Você tem os de rápido índice glicêmico, como maltodextrina, que os atletas usam muito. A milopectina, onde tem milopectina, gente? Aonde tem a milopectina? Vocês têm que assistir um vídeo top aí no canal, que é a barriga de trigo. Eu falo sobre isso. Onde tem? No pão, no trigo. Então a pessoa vai comer um misto quente e quer ir lá treinar às 6, 7 horas da noite. 4 da tarde, 4 e meia, ele passa na padaria, come um misto quente e vai lá treinar com cappuccino. Passa mal. Eu tenho vários pacientes. O que eu faço? Tira esse pão, tira esse cappuccino com açúcar e nós vamos entrar, sabe com o quê? Com whey protein, isolado, com baixo índice glicêmico, sem o carboidrato. Com o quê? A que hora que você treina? 6 e meia, 7 horas? Então, 4 horas você toma um wheyzinho com leite de coco. Pô, você vai ver como é que melhora essa hipoglicemia. Eu tenho vários pacientes assim. Lógico que ele vai ter que almoçar legal, vai ter a janta, tem que modular tudo, mas a princípio, para evitar a hipoglicemia, legal, whey protein 4 horas da tarde. Eu tomo todo dia, tá? E você tem os de alto índice glicêmico também, tá? Então, para a gente entender isso daí. Então, na maioria dos estudos, né, que nós vimos aqui, pode acontecer o quê? Problemas gastrointestinais. Então, você tem que sempre treinar o atleta antes. Então, a pessoa ela come, depois faz o exercício e você vai vendo o que acontece, junto com os exames metabólicos. Então, uma deficiência do carboidrato lento, o que é que ele fica mais tempo para digerir, inclusive no intestino, então ele pode dar diarreia. Né? O rápido, não, ele já absorve rapidão aqui, ó, né? Então, o que acontece? Ele não é oxidado e a maior parte dele acaba dando alguns desconfortos e gases aqui, por causa dessa falta de oxidação, diminuição de oxidação, tá? Desse carboidrato aí, tá bom? Então, esse é um ponto que a gente também tem que estar sempre atento. Então, como que é armazenado esse carboidrato? Eu comi lá para o meu treino, eu tenho o destino da minha glicose, né? Eu tenho carboidratos e lipídios, meus meios energéticos, e tem também proteínas, né? Mas o mais comum são esses, as gorduras saturadas e insaturadas. E eu comi essa glicose. Para onde que ela vai? Ela vai, se eu tiver parado lá, ela vai para onde? Lá vai formar glicogênio hepático, glicogênio muscular. Se esse glicogênio, em torno de 400 gramas, a gente acumula no músculo e 100 gramas no fígado. Se isso já está, entre aspas, lotado, o que vai fazer? Sobrou glicose. No fígado, ele vai formar triacilglicerol gordura. Engordei. Aí. Então, quando sobra essa glicose, ó, eu vim para o depósito. Então, quem que faz isso? A insulina. Então, a insulina que vai pegar essa glicose, colocar lá no fígado, triacilglicerol com ácido graxo, 3 ácidos graxos, vai formar glicerol e 3 ácidos graxos, triacilglicerol, que vai lá ser armazenado aqui, ó, no fígado. No fígado não, no adipócito, desculpa. E aí tem alguns hormônios para quebrar esse adipócito aqui, que nós já discutimos em algumas aulas, mas hoje é como que está formando essa gordura e o time do carboidrato. Então, esse carboidrato glicose, glicogênio muscular, como eu falei, 400 gramas, e glicogênio do fígado hepático, 100 gramas. O que sobrou vai lá para o fígado, ácidos graxos com glicerol, triacilglicerol, que vai ser acumulado em adipócito e músculo. Então, você perde o quê? Definição. Você faz isso aqui, a pessoa tem um braço forte e gordo. Ele não tem definição. Você não vê os vasos sanguíneos desse paciente aí. Por quê? Porque depositou muito gordura no músculo, né? Então, olha que interessante. Então, olha aqui. Eu como a glicose, libera insulina, GLUT2, vai entrar na minha célula, como eu já falei, quando é frutose, quando é glicose é mais GLUT4. Essa GLUT1 e 4 aqui vai lá colocar no fígado e vai formar o que eu já comentei, o glicogênio e depois gordura. E vai para o músculo também. Então, os açúcares simples, o amido, vai formar glicose, que vai dar triglicerídeos e vai lá para o adipócito. Então, gente, vamos evitar comer em excesso, porque vai sobrar glicose, vai lá para o meu fígado, ó, sobrou aqui, vai formar no fígado triacilglicerol, vai formar gordura, primeira coisa. Segunda coisa, depende do tipo de exercício, carboidratos mais simples, eu vou fazer um resumo. Aliás, carboidrato mais complexo, eu vou fazer um resumo no final da nossa aula aqui, tá? Então, a glicose vai formar aqui, ó, glicerol, triglicérides, gordura. E aumenta o quê? O que aumenta o meu triglicérides, está no meu exame? O que aumenta? Carboidrato. Ah, eu vou comer uma pururuca, vai aumentar meu triglicérides? Não, o que vai aumentar é o carboidrato. Então, quando a gente pede ver um paciente com triglicérides alto, a gente já sabe que ele está comendo
carboidrato em excesso. Essa contribuição energética durante o exercício. Né? Então, eu tenho aqui, conforme vai passando o tempo, meu carboidrato vai sendo consumido. Quando acaba o carboidrato, eu não aguento mais. O ideal é você ter uma performance, você utiliza gordura como fonte de energia, não carboidrato. O carboidrato vai utilizado no finalzinho da prova. Né? E quando eu vou fazer meu segundo exercício? Então, a gente atende pessoas que fazem exercício de manhã e à tarde. Triatletas de manhã, à tarde e à noite. Então, o que eu tenho que fazer aqui nesse meio? Aqui eu tenho que repor o que para ele? Eu tenho que repor carboidrato para fazer glicogênio. Porque essa fome por hipoglicemia após exercício físico intenso, eu vou ter fome porque cai minha glicemia. Eu estou treinando, eu não preciso de insulina, o exercício ativa GLUT4, passa minha glicose para dentro da célula, meu cérebro precisa, ele precisa de glicose, ele fala, opa, fome, vamos comer. Então, qual é o time do carboidrato, gente? 45 a 60 minutos após o exercício. Como que eu faço? Por exemplo, eu costumo sempre fazer academia das 10 às 11 da manhã. Por que às 11? Porque eu saio às 11 e pouco, vou para casa, tomo um banho e como carboidrato. Eu almoço. Ou seja, esse carboidrato que eu estou comendo, ele vai formar glicogênio, não vai formar gordura, porque eu acabei de treinar. Entendeu? Então, você já matou teu almoço, você não vai engordar. Né? Então, por isso que eu prefiro esse horário. E à noite, normalmente, eu como pouco carboidrato. Senão, você comer carboidrato à noite, o time do carboidrato e o índice glicêmico do carboidrato à noite é diferente. Tá? Então, o time do carboidrato, bolinha que entre um treino e outro, ou depois do treino. Interessante comer. Né? Então, a supressão, a suplementação de carboidrato é após o exercício para fazer o glicogênio, que eu já coloquei, glicogênio muscular, glicogênio hepático, 45 minutos, eu prefiro 30 a 45, os trabalhos falam até 60 minutos, tá? Não preciso de insulina nesse período, porque minhas GLUT4 aqui, ó, estão ativadas. Para quê? Para colocar glicose dentro da célula, então não libera insulina, não forma gordura, opa! Ah, você falou que a glicose entra lá no fígado para formar triacilglicerol. Quem põe lá? Insulina. Se eu não tenho insulina, pô, legal. Então, eu não tenho gordura. Tá? Então, eu vou melhorar minha definição muscular. Eu vou melhorar meu índice, né, de massa e meu índice de gordura. Tá bom? E então, aqui, né, nessa segunda fase, então, após os 60 minutos, o que acontece então? Né? Aí, após 60 minutos, gente, depende disso. Então, se você treinou, por exemplo, 5 horas da tarde, olha aí, você tem até às 6. Você saiu da academia, assim, tem até às 6 para você comer alguma coisa. Aí você vai para casa, vai não sei o quê, passa o mercado, aí você vai comer 8 horas da noite. Aí você vai engordar. Porque aí precisa de insulina. Aí libera insulina, nem toda a glicose você consegue formar glicogênio, uma parte vai para o fígado, se você comer a mais, tá? E vai formar triacilglicerol e vai formar gordura. Tá? Então, no time do carboidrato, é isso aí. Um dia nós vamos falar, e já falamos que no caso do time da proteína e tudo mais. Tá bom? Então, nessa segunda fase, vai aumentar a insulina aqui, que é depois dos 60 minutos. Tá? Então, é isso que nós temos que fazer. E esse glicogênio vai ser formado em que? 24 horas, até o outro dia para você treinar. Então, quando o indivíduo vai fazer um longão, vai fazer uma prova, naquela semana, o que eu costumo fazer? Eu aumento a carga de glicose, de glicogênio, de carboidrato para ele. Para quê? Para estocar muito glicogênio, saturar para ele poder gastar na prova. Tá? Aqui. Então, carboidrato durante as longas corridas. Então, se observou que o que antes se falava assim, superior a 60 gramas de carboidrato, isso estou falando a longas provas, não absorve mais. Depois foram ver que acima de 90 não absorve mais. E hoje já tem trabalhos mostrando que quando é um treino intenso de exercício, eu posso consumir até 120 gramas de carboidrato hora. Não é para qualquer um. Qualquer um vai ficar acima de 60. Vou mostrar o próximo gráfico aí. E observam que isso melhora a performance do atleta. Então, depende da performance desse atleta, tá bom? Que vai consumir 120 e vai ser campeão. Aqui. Tá certo? Ó, referência bibliográfica, esse trabalho é legal de ler quem gosta dessa área aí, tá? Então, até agora, o que nós vimos? Então, nem todo carboidrato são iguais, né? Que são usados mais rapidamente e outros mais lento. A ingesta de carboidrato até pequenas quantidades de tempo não é necessária, não parece fazer diferença. Eu vou lá na academia, então vou levar minha maltodestrina. Para, gente, para, não tem nada a ver. Treina seus treinos lá 40, 50 minutos lá na tua academia, não precisa. Você come uma banana antes, uma hora antes, 2 horas, você pode comer um whey protein, assim, esquece.
não é necessária a maltodestrina, não precisa, você tem glicogênio suficiente ali, né? Você tem algumas limitações, né? Então, de absorção, então o que a gente faz? Eu faço um bem bolado, assim, a gente coloca o quê? Glicose, maltodestrina e frutose. Por quê? A glicose vai pela GLUT4, e mais depois de 60 a 120 minutos entra a frutose. Se você saturar a GLUT4, vai para a GLUT2, tá? E mais ingestão de 90 gramas de frutose de glicose melhora o desempenho, olha só, a partir de 2 horas e meia de exercício. Então, ó, 2 horas e meia, o que eu costumo colocar? Frutose junto no shake, na bebida isotônica do atleta. Isso a gente faz fórmulas aqui no consultório. Então, exercício abaixo de 60 minutos, eu não preciso de nada, não preciso de nada. Ah, lá de 60 a 2 horas ali, você pode consumir ali até 60 gramas de carboidrato. Depois, 90, se for um atleta de alta performance, não é? E mais de 3 horas de exercício. Opa, vamos colocar 90 a 120 até, tá? Para esse atleta que vai mudar a performance dele, tá? Então, resumindo, para exercício de duração de 1 a 2 horas, 30 gramas de carboidrato hora é o suficiente. Com o aumento da duração, recomenda-se 60 gramas, ou seja, depois de 2 a 3 horas. E depois de 3 horas, 2 horas e meia, 3 horas, 90 gramas. E se for elite, você pode suplementar até 120 gramas, como mostrou o trabalho aí. Tá? Resumindo, é isso. Nós vimos, então, a hipoglicemia, o time do carboidrato, que hora que ele engorda, como que ele faz triacilglicerol, o que acontece com esse carboidrato, a liberação de insulina ou não, as ativações. Gente, a fisiologia é bonita. E também a gente tem que pegar a fisiologia e trazer para o lado prático. Então, o time do carboidrato é após o exercício para suprir e fazer o glicogênio para não formar triacilglicerol e formar depósito. Resumindo, é isso. A quantidade nós vimos todas aí para as provas, não vou repetir. E se você gostou do nosso vídeo, no nosso canal, assim, ó, faça saúde, faça você. Não faça doença. Tá joia? Inscreva-se, pergunte, compartilhe esse vídeo que vai auxiliar e ajudar muitas pessoas. Tchau, um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.